Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando a todos e a todas que iniciamos a Semana Santa no Domingo de Ramos. Então a gente encerrou a Quaresma no Domingo de Ramos. Desde segunda-feira, desde domingo, nós estamos aí contemplando e vivendo o mistério pascal. E o interessante é que hoje, de quinta-feira santa, nós temos dois momentos fortes do famoso Tríduo Pascal. Pela manhã nós teremos aí nas catedrais, nas igrejas principais, nas comunidades, é tradição isso, as missas que celebra a instituição do sacerdócio, do ministério dos presbíteros, daqueles que exercem as lideranças em nossas comunidades de fé. Lembrando que amanhã nós teremos aí a grande celebração da Paixão. Amanhã não tem missa, não tem nenhum tipo de celebração sacramental. E no sábado iremos celebrar a renovação dos nossos batismos. E o interessante ainda é que a gente olha para a liturgia de hoje, são duas mesas litúrgicas, duas celebrações que nós devemos participar, se pudéssemos, mais uma que os padres, presbíteros e diáconos também, por que não, também estão obrigados, envolve a liturgia de Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 3a, versículos 6 ao 8b. O profeta Isaías, nesse texto, diz que o Espírito Santo está sobre aqueles que ele confiou e consagrou. É um espírito que anuncia e um espírito que denuncia. O profeta diz que a missão do presbítero, a missão de quem é ministro ordenado da igreja, tem obrigação de anunciar o ano da graça do Senhor. Então, o ministro ordenado na igreja católica, o seu principal papel não é aqueles que ficam invocando, que têm poder de excomungar, mas sim aqueles que lembram que eles têm o poder de abençoar, de libertar, de levar o povo a condições melhores. Nós, cristãos batizados, que somos leigos da igreja, somos convidados a também compartilhar, a viver esse ministério. O profeta é aquele que profere palavra de ânimo, é aquele que procura e tenta, de um jeito muito sábio, levar o povo à plena libertação. Aí você lembra claramente a nossa vocação sacerdotal de leigos, sacerdócio comum. Interessante também que o Salmo 88, que será lido nessa missa da manhã, retrata a nossa vida. E ele fala sobre a importância de cantar o amor de Deus, voltando novamente para a vocação ministerial da igreja. Uma igreja que celebra, uma igreja que leva-nos a meditar o amor de Deus. Interessante ainda é que a gente olha para a segunda leitura quando fala de Apocalipse capítulo 1, versículos 5 a 8, onde fala sobre a libertação do pecado a partir do sangue derramado na cruz. Ele, Jesus de Nazaré, ele que morre, que se entrega, mas vive eternamente. Talvez nós, cristãos, talvez eu e você, talvez a gente tenha medo de morrer. Talvez nós tenhamos medo de se entregar livremente por amor, na ação através do Espírito Santo. Jesus fala claramente que vai voltar para julgar, para nos levar plenamente a viver a graça de Deus. Por isso, ele, como diz ali no Sábado Santo, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ontem e hoje. Ele existe e sempre existirá desde sempre. E o evangelho dessa missa da manhã ainda nos leva a contemplar Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. Aquele evangelho que nós batemos ele direto, nós colocamos direto, quando Jesus chega após o batismo em Nazaré, na Galileia, e aí na cidade de Nazaré, ele chega lá no batismo, e depois do batismo, ele chega na comunidade para poder proclamar a palavra. E nessa proclamação da palavra, ele tem aí, vamos dizer assim, um momento onde ele fala claramente qual é a missão dele, lendo lá a passagem de Isaías 61. Essa passagem que Jesus lê, ele fala sobre a importância de libertar os cativos, curar os doentes e anunciar o reino de Deus e proclamar também o ano da graça do Senhor. Ele, no tempo plenamente da sua vida, Jesus, ele vai ir na contramão de uma espiritualidade, de uma religião
que fala sobre uma religião escravista, uma religião que coloca você preso a ritos, preso a projetos. Ele, Jesus de Nazaré, na sua época, ele vai questionar esse modelo religioso em que vai trabalhar. Hoje, nós celebramos na parte da manhã, é um grande momento de alegria. Nós estávamos aí vivendo do domingo de Ramos até hoje, pela manhã, um momento apreensivo. Mas agora pela manhã, até às 6 horas, é um grande momento de alegria, de celebrarmos a grande vida. É um momento de nós olharmos para a entrega, para a instituição do ministério sacerdotal na igreja. A vida do presbítero, a vida daqueles que exercem o cargo na comunidade, o ministério na comunidade, deve ser assim. Uma vida dedicada a libertar, a anunciar e também, por que não, também a curar. Às vezes, eu falava isso ontem com um amigo padre, eu dizia, a preocupação às vezes dos padres, dos diáconos, dos ministros ordenados em gerenciar suas comunidades como verdadeiras empresas, ou usar o termo, eu sou padre, eu tenho esse ou aquele poder, faz ele esquecer e esquece certamente que a sua vocação primeira é ao serviço. Uma das coisas que faz o jovem ir para o seminário, uma das coisas que faz o jovem buscar o ministério presbiteral, o ministério de servir a igreja como sacerdote consagrado, é a graça de poder presidir a Eucaristia, a graça de poder estar perante a comunidade levando Jesus eucarístico. Talvez o que nós percamos durante o caminho e talvez o que nós deixemos passar na nossa vida seria esse primeiro amor. E nós falávamos claramente sobre a importância de nunca perder esse amor, de nunca esquecer a motivação que te levou àquilo que você é hoje. E talvez ainda que nós não tenhamos em nós apenas profissionais do sagrado, apenas aqueles que servem por servir, mas somente aqueles que fazem de amor. Por isso, pela manhã nós temos aí a missa nas catedrais, de igrejas mães, algumas paróquias, algumas dioceses, quer dizer, fazem essa missa um dia antes, ou uma semana antes, ou fazem antes do Pentecostes, mas à noite hoje é a grande instituição da Eucaristia. A missa da Eucaristia que nós vamos celebrar, ela acontece não a partir da realidade do nosso ego e da nossa prática de vida egoísta e radical. A missa da Eucaristia, ela começa a acontecer no momento em que nós descobrimos que é preciso lavar os pés uns dos outros. A Eucaristia é um grande momento onde nós todos somos iguais. Não existe mais ou menos, onde é uma mesa comum, como diz. A celebração da ceia do Senhor nos insere no trido da paixão do Senhor, a morte e a ressurreição. Talvez o que nós não queiramos entender é que a mesa da Eucaristia, e a gente canta isso, nos faz igreja e nos faz iguais. Entremos de forma muito plena nesse mistério hoje à noite. Essa missa da manhã celebrada nas catedrais, a qual eu não vou pela primeira vez em vários anos. Interessante é que a missa de hoje é uma missa da noite, é um momento onde nós vamos contemplar Jesus sendo entregue. O interessante é que a ideia de um amor que se entrega, esse amor que nos ama, esse amor que nos quer bem. Até o fim ele deixa para nós a si mesmo. Por isso ele faz a transubstanciação, dizendo que ele é o pão e ele é o vinho. Cada um de nós somos chamados a nos transubstanciar por amor, a nos entregarmos de verdade no mistério do amor. Aos homens e às mulheres que vivem na família, que são casados, que vivem aí com seus filhos e filhas, aqueles que têm mãe, pai, amigo, somos convidados, a exemplo de Jesus, a essa entrega simbólica. No episódio de hoje, que inicia a liturgia de hoje, esse episódio onde temos as seguintes leituras para a gente poder se organizar e meditar. A primeira leitura é Êxodo capítulo 12, versículos de 1 ao 8, versículo 11 ao 14, quando nós vamos meditar e contemplar a instituição da Eucaristia. O Salmo 115, que é um salmo que é um salmo do caminho,
Também a segunda leitura, Coríntios 11, 23 ao 26, e o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 15. O Evangelho de João, que nós estamos olhando e meditando, ele leva a entender que faz parte do mistério do amor. A festa da Páscoa é a grande festa de libertação. Nós devíamos celebrar a Páscoa com mais força do que o Natal. Geralmente, a gente dá um valor ao Natal e fala-se do Natal com grande força. Não é que não tem que celebrar o Natal, mas celebrar a Páscoa é celebrar a festa do único homem, Deus, que ressuscita. Nós tínhamos e temos alguns padres amigos que dizem que podemos nascer todos nós, mas somente Jesus ressuscita. Podemos nascer todos nós como homens e mulheres que somos humanos, mas somente um Deus é capaz de ressuscitar. Antes da Páscoa, Jesus fala claramente da sua tristeza. E o Evangelho de hoje fala que Judas já tinha sido tomado pelo diabo. Quantos estão nas comunidades, quantos estão na vida da igreja e estão tomados pelo diabo para agir em nome do diabo? Iscariotes, quando pensa em entregar Jesus, ele pensa somente no imediatismo, como eu disse na terça-feira com vocês. O interessante é que a vontade de Jesus é que isso não aconteça. Jesus, ele entrega a todos a Eucaristia, inclusive a Judas. E Jesus, quando começa a lavar os pés, ele também, aí existe um questionamento teológico, se de fato ele lavou os pés de Judas. No versículo 4, quando ele toma a toalha, o manto, quando ele pega e vai lá a lavar os pés dos seus, e tem Pedro que questiona se tu me lava os pés. Agora, a gente quando está na comunidade, quando olha para aqueles que têm liderança, aqueles que têm funções, a gente quer logo dizer, não, Senhor, não faça isso. Desculpem pelo termo, não se ofendam, e se ofenderem, me desculpem. Pedro era um puxa-saco nessa hora. Pedro fica preocupado que a função de lavar os pés era a função de um escravo, era a função daquele que era o menor, a função daquele que tinha, vamos dizer assim, a sua dignidade colocada abaixo daqueles que estavam na festa. Ainda hoje, nós olhamos para os garçons e aí nós olhamos para aqueles e aquelas que exercem funções de serviços, a gente olha com o olhar do invisível. O interessante é que pela manhã nós celebramos a instituição da Eucaristia, a instituição do ministério presbiteral, do sacerdócio. À noite nós celebramos o mistério da encarnação, o ministério da instituição da Eucaristia, mas também nós celebramos o ministério da diaconia, do serviço. E nós devemos muito bem, a exemplo de Jesus, em nossas Eucaristias, em nossas missas e celebrações, também nos colocarmos como servidores. Não queremos invocar para nós o título eu sou ministro. E a palavra ministro, que quer dizer serviço, servidor, ela ganha uma força tão grande. E nós usamos essa palavra com tanta força e achamos que quem tem um ministério na comunidade é mais do que aquele que não tem. Quando das vezes, aqueles que exercem o ministério, muitas das vezes, estão mais culpados de muitas das coisas erradas do que aqueles que não têm. Portanto, Jesus deixa bem claro no final do Evangelho que nossa missão de cristão é levar a boa nova e levar ainda, sobretudo nesse tempo onde vivemos a Covid-19, nesse tempo onde ainda vivemos os milhões de desempregados e desempregados por causa do sistema neoliberal, daqueles e daquelas que passam fome, daqueles e daquelas que estão passando por lutas e lutas para manter-se de pé, sobretudo os pais e mães, aqueles que vivem e vivem plenamente esse evangelho da dor, esse evangelho do sofrimento. Por que não dizer que é um evangelho? Aquilo que Padre Agostinho Prieto dizia, que nós temos que ser também o evangelho, mesmo em nossas lutas cotidianas. Jesus, ao lavar os pés dos apóstolos, nos convida também a sermos sinais sacramentais do evangelho de Jesus. Somos convidados de forma muito plena a levar essa boa nova ao reino de Deus.
somos convidados de forma muito plena a levarmos a boa nova ao projeto de Jesus. Esse evangelho, caiu na internet, esse evangelho que nos leva a entender que a boa nova, ela não é propriedade nem minha, nem sua. A boa nova, ela não pode estar hora nenhuma envolvida com o meu desejo egoísta de ser quem sou. Viver a Quinta-feira Santa, viver a entrega total por amor e no amor. Viver a Quinta-feira Santa envolve você reconhecer a sua vocação de servidor. Por isso, talvez a gente vai fazer um breve resumo dessa semana, desse tríduo pascal. Hoje, pela manhã, tenhamos sempre a alegria, a exemplo do Domingo de Ramos, que nós celebramos o Domingo de Ramos, falando da alegria de sermos quem somos, de vivermos a fé da igreja, vivermos a certeza da boa nova. Quando nós cantamos Hosana Ei, Hosana A, mas o evangelho da missa, da Eucaristia de domingo é o evangelho da paixão, onde Jesus se entrega por amor. E passamos aí segunda, terça, quarta e hoje quinta-feira é um dos dias em que a igreja tem duas missas, uma pela manhã, que é a missa do Crisma, e outra pela noite, que é a missa da Eucaristia. E a sexta-feira que nós celebramos a memória do Senhor, sexta-feira que nós falamos do motivo da nossa existência, quando Jesus se entrega na cruz, se entrega por amor, e ele se entrega, e nós devemos não fazer bacalhada, fazer aquela peixada, não nós como cristãos fazermos a grande festa, onde fazemos canjica, fazemos não sei mais o que, torramos amendoim, mas sim um dia onde nós devemos mergulhar na profundidade dos crucificados dos dias de hoje, dos perseguidos pelas lideranças religiosas, dos perseguidos pelas lideranças políticas, daqueles que são condenados e perseguidos pelo sistema que escraviza e violenta o povo, dos perseguidos, dos sem emprego, dos sem salários, dos sem saúde, dos sem educação, sem escola. Amanhã é um dia de crucificação. Eu fiquei olhando que estão organizando eventos por aí, existe um grupo de pessoas organizando eventos, fazendo uma grande... É o momento de nós olharmos e vermos quantas cruzes ainda nosso povo passa. Quantas cruzes nós estamos vivendo ainda nos dias de hoje. Quantas cruzes nós estamos passando ainda nos dias de hoje. E no Sábado Santo, o Sábado Santo é o sábado ainda do silêncio, que alguém fala sábado de aleluia. Sim, é o sábado de aleluia, mas é o sábado onde nós ainda temos que olhar e perguntar como vamos sair dessa grande crucificação que nós estamos vivendo. E aquilo que nós sabemos, as cruzes de guerra, as cruzes de doença, as cruzes de sofrimento, as cruzes de dependência química, as cruzes do desemprego, as cruzes que muitas das vezes são cruzes formadas pelos nossos egoísmos. E nós olhamos ainda, e com muita tristeza, olhamos para o domingo da Páscoa, aonde o chocolate ganha mais força, tem mais valores, aonde nós estamos preocupados se vamos ter ovo de Páscoa. E esquecemos de olhar claramente se nós de fato estamos dispostos a viver a ressurreição do Senhor. Se de fato nós estamos ressuscitando com Jesus para sermos novamente dignos do seu amor. Mesmo indignos, queremos buscar a dignidade batismal. Nós que somos chamados a viver o reino de Deus, não um reino fantasioso, um reino, vamos dizer assim, que envolve apenas você ser um cristão meia boca, um cristão meio mais ou menos, um cristão que vai levar você a apenas dizer, olha, eu celebrei o Natal com muita força, podíamos celebrar novamente o Natal apenas com simbolismo, e aquilo que a gente escuta, Jesus ressuscita, ele ressuscita plenamente para nos dar a dignidade, ele ressuscita plenamente para nos fazer entender que é preciso também nós ressuscitarmos. A palavra de hoje é uma palavra que nos faz entender como Jesus está entristecido, percebendo
o quanto Judas está envolvido com o demônio. Muitos daqueles que estão em nossas comunidades, que são ferramentas diabólicas, ferramentas que aquilo que Paulo Freire fala entre o simbólico e o diabólico é pouca distância. Ele ama sempre até estes que usam o diabólico em nosso meio. Jesus, ele estava no mundo, ele viveu no mundo e ele quis ficar conosco. Por isso ele se entrega na Eucaristia. Por isso ele, para mostrar quem ele é e quem nós devemos ser, ele lava os pés da comunidade. O diabo que mexe com a cabeça de Judas, que é o diabo que também vai levar Eva e levar Adão ao pecado para perder o paraíso. O diabo que quer dizer mentiroso, ele que traz para nós essa condição. Em tempos de fake news, em tempos onde nós temos por obrigação testemunharmos o Evangelho, em tempo onde nós somos convidados a entender o mistério pascal, a entender a partir da lógica de Deus, não a partir da lógica humana. Em tempo em que a pessoa fala, eu sou pró-vida, sou contra o aborto, mas sou a favor da pena de morte, sou a favor da tortura. Então esse pró-vida é um pró-vida diabólico. Jesus, levantando-se da mesa, ele levanta-se da mesa, estavam todos acomodados. Essa função de lavar os pés é uma função que acontecia logo no início da celebração. Jesus, quando levanta-se da mesa, ele se entrega, ele coloca-se a lavar os pés dos seus amigos e discípulos. Ele envolve ali, esse lavar os pés é uma necessidade. E Pedro, quando diz, Senhor, tu não vai me lavar os pés, Pedro tenta criar uma barreira entre ele e Jesus. E Jesus faz questão de quebrar essa barreira, esse paradigma, essa fronteira onde nós temos que vencer também. Que nós, leigos, cristãos batizados, não tenhamos em nossa consciência que somos melhores do que aqueles que não são cristãos. Que nós possamos superar esse modelo eclesiástico, onde uma casta se diz melhor, se diz autoridade, se diz tem poder. Aquele banho que Jesus fala de Pedro, e quando ele fala que Pedro, para poder ter parte com ele, deverá permitir, nós devemos, para ter parte com Jesus, também lavarmos os pés uns dos outros. Para termos parte com Jesus, tenhamos que estar plenamente como os lavadores dos pés dos outros. E, sobretudo, lavadores dos pecadores. Lavadores dos pés daqueles que precisam de carinho, de afeto. Daqueles que são vítimas da violência, mas também aqueles que às vezes trabalham conosco nesse momento de dor. Jesus, quando volta à mesa, ele pergunta à comunidade apostólica se percebe o que ele fez. Nós não entendemos o mistério de Jesus. Eu e você não percebe e não percebemos de verdade a dor e a dificuldade que o Mestre Senhor estava vivendo. Ele, sendo Deus, com poderes de, no estalar de dedo, destruir o mundo inteiro, ele se entrega. Esse é o mistério do amor. Jesus, na sua atitude, nos ensina a humildade. Jesus, na sua atitude, nos ensina a amar. Que nós aprendemos com Jesus, possamos de fato viver. Para crescer na humildade, para crescer no amor, é preciso também lavar os pés, até mesmo daqueles que nos traem. Para crescer e para vivermos plenamente o amor, é preciso praticar essa atitude de lavar os pés uns dos outros. Essa passagem coloca assim uma tensão. Talvez, desculpem, presbíteros, padres, bispos, diáconos, vocês tenham que ler mais vezes essa passagem. Talvez coordenadores de comunidade, coordenadores, presidentes, animadores, nós tenhamos que ler mais vezes esta passagem. Não ficar à mesa esperando ser servido, mas se levantar e se colocar a serviço. A pegar o serviço daqueles que são escravos, a pegar o serviço de lavar os pés de todos presentes na comunidade. Essa passagem é uma passagem que nos ensina, o antídoto para a autopromoção. Tempo de campanha política, tempo em que as pessoas se colocam
como salvadores da pátria, tempo onde uns e outros se acham donos do trabalho, se invocam para si um título. Essa quinta-feira nos envolve ainda a namorar, a entender, a meditar, a contemplar o quanto nós ainda precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. E o quanto nós precisamos a ter atitudes coerentes com a nossa vocação batismal, com a nossa vocação ministerial, com a nossa vocação de igreja católica, de igreja evangélica, com a nossa vocação de cristão. Essa passagem coloca um sentimento de uma atitude coerente. Ou nós somos cristãos plenamente, que cumpre a vontade de Deus, um mandato que vai até o fim, não foge da crucificação, não foge da dor, ama e ama plenamente. Ou nós estamos apenas sendo símbolos de uma realidade. O reino de Deus é o reino do serviço, e servir por amor, até os mais simples, os mais humildes. Desde que esse amor não seja um amor escravista. O amor, eu pensava pela manhã, quando eu li alguns artigos, sobre a importância do amor. O amor que não é um amor qualquer. É o amor doação, o amor oferta, o amor que nos leva às loucuras para conseguir o reino dos céus. E para esse serviço do amor, como nós temos agido. Para esse serviço do amor, como nós temos trabalhado. Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença. Lembrando a todos que hoje eu não derrubei o microfone, porque eu coloquei um outro cabo aqui, uma outra, não vai ter mais problema de derrubar. Pela presença, fiquem com Deus, Deus nos abençoe, lembrando que estamos numa pandemia. Então, se você puder, fique em casa, tiver que sair, não deixe de levar máscara, lugar fechado, máscara na cara. E ainda recordando a todos e a todas que se faz necessário ainda conseguir um emprego. Então, por favor, você que pode me indicar um emprego, eu estou pedindo emprego a todos, e eu peço todo encontro, são mais de 365 dias que eu estou pedindo emprego a vocês. É um momento de dor, de luta, é uma crucificação que eu estou vivendo a cada dia. Tem outros fatores que eu não vou entrar aqui por questões de ética e também para evitar possíveis processos. E Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.